Ele vai colocar a vinheta, e assim que a vinheta acabar, a gente já entra, depois de 2 minutos, e a gente começa então a programação. Tá bom? O microfone tem com vocês, né? Tô. Cadê o Marcos? Aí não. Beleza? Marcos? Tá aí, todo mundo aposto. Isso aqui, vou jogar pra tela ali pra você ver. Daí, vou jogar pra tela aqui. Aí, Marcos, tá aí? Tá. O que tá passando? Posso ficar em tela cheia pra mim? Eu só vou tentar assim. O que tá passando na tela pra vocês? Banho. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo da Bíblia da Escola Bíblica Novo Tempo. Para nós é um prazer ter você nos acompanhando através da internet, através do Facebook, na sua Smart TV. Mas aqui nós também temos convidados mais que especial que estão dividindo conosco todas essas noites estudando a Palavra de Deus. Vou apresentá-los aqui para que vocês também possam conhecê-los. Ali à direita temos o Mateus, ali nós temos a Bia. Nós temos ao lado da Bia Duda, do ladinho ali da Duda tem a Clarinha, ali nós temos o Marcos e também temos aqui o Adilson. Nós já estamos na nossa terceira noite. Hoje o nosso grupo ficou um pouquinho menor, alguns não puderam vir, como o Fabiana, que está dor de dente, o Gugu, que também tinha um compromisso, como a Mônica, mas nós estamos aqui para estudar e aprender mais a respeito da Palavra de Deus. E é muito bom poder abrir a Palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo nos guie. E pensando nisso, eu queria convidar um dos nossos convidados, o Marcos. O Marcos está se tornando o nosso orador oficial, né, Marcos? O Marcos fez oração ontem para começar. Vamos ficar em pé e o Marcos então vai dirigir uma prece para iniciarmos o nosso estudo. Obrigado. Senhor, nós clamamos, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, que sacrifício derramado ali na cruz, que nos deu livre acesso no rasgar do véu, Senhor. Que possamos entrar, Senhor, nessa hora, no Santo dos Santos, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para esta noite. O ensino da Tua Palavra possa penetrar no nosso coração e que possamos, ó Deus, estar atento a cada dia para os sinais, ó Deus, que em breve o Senhor voltará para buscar o Teu povo, Senhor. Amém. Abençoa nossas vidas, abençoa o pastor, com a sabedoria da Tua Palavra, enchendo com o Teu Espírito Santo e cada pessoa que está conectada nesta noite, que de igual forma, Senhor, possamos compartilhar dessa comunhão e do ensino da Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcos. Hoje nós temos um estudo todo especial. Um estudo que mexe comigo e que eu acredito também que mexe com cada pessoa que venha ter contato com essa mensagem. Queria começar mostrando para vocês hoje uma imagem de uma notícia que aconteceu no ano de 2013. Está aqui, ó, G1. Tremor no Japão foi o 7º pior da história mundial, diz o centro nos Estados Unidos. Vocês lembram desse terremoto no Japão? Aquele que teve tsunami, tivemos também ali um acidente, até mesmo nuclear, né? E ali várias preocupações.
de algumas coisas como eram antes e como elas ficaram depois do terremoto. Aqui à direita, nós temos aqui esse porto, né? E veja como ele ficou depois do terremoto. Está dando para você chegar aqui, preocupado com o Marcos e com a Dilson? Dá para ver ali também, né? Você vê aqui como que o navio veio parar aqui em cima. Aí você vai vendo aqui a imagem como era, e em cima como ficou. Outra foto também da mesma forma. Aqui nós temos uma imagem de luzes, né? E como ficou completamente devastado. Outra comparação da mesma forma, e outra que eu acho interessante para vocês verem a força, a violência. Olha como era antes, e olha aqui o navio. Interessante que se você olhar ao lado, não tem água perto. Não tem água perto. E segundo lá os especialistas, ele foi o 7º maior terremoto que aconteceu na história do mundo. Isso tem muito a ver com o tema nosso nessa noite. A nossa rota nessa noite, a rota de hoje, é os sinais da volta de Jesus. Os sinais que mostram que Jesus, ele está perto de voltar. E toda vez que eu estudo esse tema, o meu coração se enche de alegria ao ver as coisas que estão acontecendo. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 24, verso 6 e também o verso 7. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Nós iremos ver aqui nessa passagem alguns sinais que mostram o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Sinais que o próprio Jesus falou que iria acontecer um pouco antes dele voltar. Eu vou pedir para o Marcos ver, está com o microfone ali na mão, esperar todo mundo encontrar. Mateus também tem nome de evangelista, né? Eu ia chamar Marcos, né, que é o outro evangelho, mas aqui é o Mateus. Mateus capítulo 24, verso 6 e 7. Mateus capítulo 24, verso 6 e 7. Todos encontraram? Pode ler. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Obrigado, Marcos. Jesus aqui, ele começa então a falar alguns sinais que iriam acontecer no mundo um pouco antes dele voltar. E a Bíblia fala que iria acontecer guerras e rumores de guerras. E não é o que a gente vê acontecendo? As guerras estão direto. Fala no microfone. O microfone está meio baixo, não está? Ou não está funcionando? Tenta isso, não? Usa o meu, a gente vai dividindo o microfone. O que eu queria ressaltar é que as guerras já estão acontecendo constantemente. Fomes, crianças comendo barro, tentando se alimentar no barro. Isso são sinais do fim do mundo. Esses países aí da África, aí, as criancinhas, você vê que na Somália é o osso e pele. Então, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo para a chegada de Jesus. Obrigado, Marcos. Dilson. E a próxima foto que a gente vai colocar aqui fala exatamente sobre isso, porque a passagem falou de guerras, e guerra a gente vê, e rumores de guerras, né? A gente vê aí Estados Unidos em constante rumor de guerra com a Coreia do Norte. Agora a gente está aí em uma tensão contra a Rússia, e a Bíblia fala guerras e o quê? Rumores de guerras. E a Bíblia também falou, Marcos, conforme você falou aqui, Adilson, fome, você citou as criancinhas na África, né? E segundo os especialistas da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Gente, é muita gente.
Aí a Bíblia também falou do outro sinal que a gente mostrou aqui no começo, dos terremotos, que tem acontecido com muito mais frequência. E sabe uma coisa que tem me chamado muita atenção? É o fato de que, se você fosse voltar no tempo uns 10, 15 anos, vocês vão lembrar disso aqui. As pessoas falavam que jamais iria acontecer um terremoto no Brasil. Os mais experientes aqui, você lembra? Nós vimos, né, os terremotos acontecendo nas nações em volta e falávamos, não, isso aqui não vai acontecer no Brasil. Os especialistas falavam, jamais vai acontecer um terremoto no Brasil. E o que a gente vê hoje? Tem acontecido constantemente aí para fora, com os estados de São Paulo, Minas, até Minas. Pode falar, eu ia comentar isso, mas vocês podem comentar. Até em Minas já teve tremores, Brasília, esses dias agora aí, teve terremoto, todo mundo tiveram que esvaziar o Congresso por causa do terremoto. Então, isso no Brasil? No Brasil, coisa que a gente dizia impossível, né, de acontecer. E tudo isso mostra o que pra gente, Adilson? Mostra que a volta de Jesus está próxima. Amém, mostra que a palavra de Deus ela é fiel. Está se cumprindo. Os sinais que Jesus ele deu estão se cumprindo. Então, isso tudo mostra que, olha, Jesus está voltando. Isso é motivo, a gente fica triste com os acontecimentos, que muitos são tristes os sinais, mas a gente também fica feliz porque a gente vê que Jesus ele está perto de voltar. Tá ok? Ficou claro a questão aqui dos fenômenos naturais que têm acontecido como sinais da volta de Jesus. Agora a gente vai ver um outro sinal, e esse aqui é um sinal muito sério. Um outro sinal descrito em Mateus, capítulo 24, verso 24. No mesmo capítulo que vocês estavam, só que o verso 24. Eu vou pedir então para o Marcos ler essa passagem. Mateus, capítulo 24, verso 24. Aqui nós temos um outro sinal, porém um sinal diferente dos que a gente havia acabado de falar. E é um sinal muito sério. Pode ler essa passagem. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganaria Deus escolhido. Gente, isso aqui é muito sério. A Bíblia fala, quem está falando nessa passagem é o próprio Jesus, que antes da sua volta, a Bíblia é bem clara, diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E a Bíblia fala que eles iriam operar sinais e prodígios. Vocês imaginam que seja falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios? O que seriam os sinais e prodígios? Alguém aqui teria uma ideia? Gostaria de falar? Isso, pode falar no microfone, Marcos, é isso mesmo. Curas. Interessante, queria fazer uma contribuição aqui, na Apocalipse 2, e versículo 18 em diante, mais precisamente versículo 20, que fala sobre a igreja de Tiatira. Interessante, fala assim, mas tem contra ti o toleras e Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinando, e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Mostrando também que na época a Jezabel, no reino de Acabe, ela introduziu a idolatria no meio do povo, ela matou os profetas do Senhor, e quando mata a profecia, ela se intitula o profeta. Então, quer dizer, enganando o povo, fazendo o povo a se prostituir diante dos deuses, porque só existe um Deus. Só existe um Deus. E ela estava caminhando o povo de Israel para fora disso, fora a idolatria. E quem está na idolatria também profere a feitiçaria. Quer dizer, está fora da rota. Perfeito. Contextualizando aí o nome do estudo bíblico. Esse Marcos é fantástico. Marcos, eu quero aproveitar a sua contribuição. É basicamente isso. Falsos cristos, falsos profetas, enganando através de sinais e prodígios, e eles teriam sucesso em enganar. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, e para vocês também que estão assistindo, é o seguinte: o que fazer então para eu não ser enganado? Só tem uma forma de não ser enganado, e essa forma é estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a verdade. É isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu citei essa passagem aqui ontem,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então a palavra de Deus é a verdade. Então, isso aqui tem que ser regra, minha regra, mesmo sendo pastor, e vocês também. Eu não posso tirar as minhas opiniões baseado no que eu acho. A minha fé, ela deve ser toda baseada onde? Na palavra de Deus. Os ensinos que me são apresentados, eles devem estar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Fora disso, não há caminho. Aí vai ter que ser necessário recalcular a rota de novo, porque o caminho está na palavra de Deus. Esse é o segredo para não sermos enganados. Vamos aqui. Existe uma passagem interessante e pouca gente tem um conteúdo a respeito disso, mas existem acontecimentos históricos. Eu queria compartilhar com vocês uma outra passagem. Eu vou ler com vocês, se vocês quiserem pode acompanhar na Bíblia, que eu não sei se vai estar pequeno aqui. Mateus capítulo 24, verso 29. Hoje a gente está em Mateus capítulo 24, está fácil para achar, né? É o famoso sermão escatológico de Jesus, o sermão profético. Mateus capítulo 24, verso 29, diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. A Bíblia fala sobre o escurecimento de sol e de lua. Interessante que tem um acontecimento histórico, que mostra que isso já aconteceu. 19 de maio de 1780, o que aconteceu? E aqui eu tenho um documento da época, né? Ficou conhecido como Dark Day, dia escuro, dia negro. Nessa data, 19 de maio de 1780, eu tenho aqui, eu quero ler para vocês, um documento do que aconteceu, né? As pessoas escreveram isso, preste atenção. Nesse dia, 19 de maio de 1780, em 19 de maio de 1780, os habitantes da Nova Inglaterra, isso lá nos Estados Unidos, né? Acordaram e encontraram uma neblina escura que pairava sobre o sol da manhã. Um crepúsculo inicial desceu das próximas horas, e ao meio-dia, o céu estava negro como a meia-noite. Pássaros noturnos cantavam ao meio-dia. Não tem aqueles passarinhos do pôr do sol? Eles estavam cantando ao meio-dia. E as galinhas, confusas ao meio-dia, se retiravam para os seus poleiros. Quando acaba o dia, o que a galinha faz? Ela vai procurar o galinheiro, o puleiro. E nesse dia, ao meio-dia, devido a tanta escuridão, os pássaros noturnos cantavam e as galinhas procuravam o seu puleiro. Isso é história. E muitos acreditam que através desse acontecimento se cumpriu aquela profecia bíblica. O dizer continua falando assim: as pessoas foram forçadas a acender velas para ver. Seriam séculos antes que os cientistas finalmente determinassem a causa da escuridão sobrenatural. Mas na época, muitos americanos desconcertados temiam que nada menos que o final dos dias bíblico estivesse em mão. Então eles ficaram com medo, né? E naquela época era uma época muito mais voltada à religião, e eles pensaram o quê? É o final de tudo. Porém, aquela passagem da Bíblia que nós lemos também falou de queda das estrelas. E nós também temos um acontecimento histórico no dia 13 de novembro de 1833. O que aconteceu? Isso aqui são desenhos da época, ok? Foram artistas da época que fizeram, que durante toda a noite caíram as estrelas. A gente sabe que foram chuvas de meteoro, né? Mas durante toda a noite. E eu consegui, e eu achei interessante, eu queria compartilhar com vocês, um diário de uma pessoa, de um homem, que viveu aquela noite, e ele escreveu assim: todos sentiam que aquela era a noite do julgamento, e que o fim do mundo enfim havia chegado.
era possível ouvir homens, mulheres e crianças gritando e chorando, desconsolados pelas ruas. Então nós temos esses dois acontecimentos que nos remete àquela passagem que nós lemos. E que tudo isso mostra para nós também o quê? Estamos mais perto de que evento? Da volta de Jesus. Jesus, ele está voltando. E para isso a gente precisa se preparar. Os sinais aqui estão sendo dados. Tem uma outra passagem da Bíblia, e eu vou ler essa passagem para vocês, que fala como seria o relacionamento entre as pessoas nos últimos dias. Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. É uma passagem forte. Uma passagem muito forte. Eu gostaria de ler essa passagem com vocês. Lá no finalzinho da Bíblia, caminhando já para o final, 2 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 4. Essa passagem fala como seria o relacionamento das pessoas nos últimos dias, um pouco antes de Jesus voltar. A Bíblia diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Poxa, que passagem dura, né? Mas é interessante que essa passagem da Bíblia, ela mostra exatamente um retrato da sociedade que nós vivemos. Sabe, porém, isso, pois nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e assim por diante. É um retrato social. E a gente, os mais antigos, talvez os mais novos, porque tem se tornado notícia, lembra do caso dessa menina? Susana Richthofen, que ela tinha 19 anos na época, isso em 2002, e esquematizou o assassinato dos pais para poder ficar com a herança. É um retrato da sociedade que a gente vive. Eu fui pastor também, é só o que está acontecendo, e isso tudo é sinal. Eu fui pastor também numa região, eu não vou falar o local, mas eu fiquei sabendo lá de uma história de um filho que teve relacionamento com a sua madrasta, e o pai descobriu e matou os dois. Esse é o mundo que a gente vive, e a Bíblia nos alertou falando que isso tudo iria acontecer, e que todos esses sinais mostrariam que nós estamos perto do que, gente? Que acontecimento? Da volta de Jesus. Então a gente vê através da Bíblia que Jesus está voltando. É a última passagem. A última passagem que eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 21, verso 28. Ao a gente ver tudo isso que a gente está falando, ao vermos guerras, fome, terremoto, pestes, ao vermos a maldade que se instalou, ao vermos profetas pregando em nome do Senhor e fazendo isso apenas para enganar, tudo isso mostra que Jesus está voltando, mas são sinais tristes. E às vezes a gente fica triste, né? Mas Lucas capítulo 21, verso 28, você quer ler? Adilson, lê pra gente? Lucas 21, verso 28, nos alerta
E é uma passagem que... Lucas 21, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Então a gente fica triste pelo que está acontecendo com a sociedade, com o mundo, a gente fica, mas a gente sabe que essas coisas mostram que a nossa redenção está próxima, que está próximo o dia da volta de Jesus. Tudo isso mostra que esse mundo mal, ele não vai durar para sempre. Deus, ele tem algo muito melhor para cada um de nós. Deus, ele tem um tesouro. Esse mundo mal, ele não é tudo. Esse mundo mal muito em breve vai passar. Essa nossa caminhada triste aqui nesse mundo, a gente sofre nesse mundo, não é verdade? A gente perde os nossos entes queridos, sofremos com doença. Mas muito em breve, depois dessa caminhada, há um tesouro. E ao contemplarmos os sinais da volta de Jesus, a gente vê que está muito perto disso tudo acontecer. Eu vou chamar a Amanda. A Amanda já vai cantar uma música aqui agora. Uma música que fala da nossa caminhada. Eu vou deixar para fazer o apelo dessa noite depois da música que a Amanda vai cantar.
Obrigado, Amanda. Os sinais evidenciam que Jesus está voltando. E existe um tesouro realmente no final, e às vezes a gente é tentado a pensar nesse tesouro nas mansões, nas ruas de ouro, só que o tesouro maior será poder encontrar Jesus e agradecer Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós. Ele é o nosso tesouro. Então, amigos, vocês, nossos convidados, eu quero fazer um apelo. Eu vou querer que vocês respondam sim ou digam amém, como vocês quiserem, depois do estudo de hoje. Vocês creem que a volta de Cristo Jesus está próxima? Sim ou não? Sim, amém. Deus seja louvado. Vocês aceitam que os sinais, eles estão se cumprindo? Amém. E o mais importante de tudo que a gente falou, vocês querem se preparar para que quando esse dia chegar, vocês estejam prontos para viver a eternidade ao lado de Jesus? Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos fazer oração e a gente vai finalizar então o estudo dessa noite. Nosso primeiro módulo semanal, né? Sexta, sábado e domingo, não foi fácil? Passou rápido. Eu amei. Não sei se vocês gostaram também, mas eu amei poder estar com vocês. Mas vamos orar. Pai eterno, a sua palavra nos mostra que está muito perto o dia da volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo e nós queremos estar preparados de uma maneira muito especial. Eu quero pedir que o Senhor abençoe nessa noite a vida do Mateus, a vida da Bia, a vida da Duda, a vida da Clarinha, a vida do Marcos, a vida do Adilson, para que cada dia eles possam viver mais e mais próximos de Ti e fiéis à Tua palavra e se preparando para a volta de Jesus. Continua abençoando o nosso programa de estudos da Bíblia. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, pelo estudo, por participarem conosco. Obrigado a você que nos acompanhou, que esteve aí online, ou você que vai estudar depois. Fica o apelo para você também. Se prepare para a volta de Jesus. Lembrando que o nosso programa agora está uma pausa. Nós estaremos novamente ao vivo, online, sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, continuando estudando a Palavra de Deus, e a gente conta com a sua presença. Que Deus abençoe a todos, e Deus abençoe a vocês também. Obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a todos e que todos tenham uma semana abençoada.